pessoal, esse é o primeiro programa da série de muitos que virão como escrever uma história. Hoje nós vamos trabalhar o que é uma ideia, como surgir a ideia. Podemos ter essa ideia, vamos fazer uma coisa bem natural, se eu errar alguma coisa vocês vão entender porque é uma coisa bem rápida, mas tem que ser bem mais simples. Primeiro, para se ter ideia, você pode estar observando todo o campo que você vive. Escola, metrô, trem, a rua, a vizinhança, os amigos, os familiares. Então, nesse meio é que sempre tem uma piadinha, uma coisinha, um assunto, qualquer coisa que você, de repente, tive uma ideia. Vou começar a fazer uma história. Lembrando que sempre que nós temos uma ideia, não quer dizer que essa ideia vai dar uma boa história. E também não quer dizer que ela vai ter condições de se desenvolver, entendeu? Então, vamos lá. Tive a ideia. Surgiu a ideia, legal. O que vamos fazer? De imediato, todas as pessoas que gostam de escrever, que têm habilidade, que quer ser roteirista, quer ser autor, sempre tem uma canetinha, um papelzinho dentro da bolsa, no bolso, em algum lugar. Guardanapo, qualquer coisa que seja. Mas você não pode perder naquele momento essa ideia. Porque se você perder essa ideia, o que acontece? Você vai lembrar da ideia, mas ela não vai ter aquela mesma essência, aquela mesma plenitude do momento. Então você tem que ter um papelzinho, uma canetinha, anotou, legal. Anotou, não pode deixar para depois por conta de não ter a mesma essência. A observação do meio ambiente, legal. Essa ideia, ela vai ser igual uma redação que você vai fazer. Sempre que vamos fazer uma redação, qualquer coisa, vamos redigir um texto, o que acontece? Temos que ter começo, meio e fim. Ou seja, o início da história, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Certo? Dentro desse começo, meio e fim, na ideia, nós vamos ter que ter o gênero. O gênero quer dizer romance, ação, aventura, certo? Ação policial. Toda essa coisa já vem dentro da ideia. A época, se é atual ou não. Quando que aconteceu essa história? Essa história aconteceu em 1950. Ela é uma história que aconteceu numa época antes de Cristo, depois de Cristo. Uma época atual, contemporânea. Então, legal. Essa é a época, certo? Dentro desse desenvolvimento todos, dentro da ideia, você já vai ter o personagem principal. Você já vai ter o antagonista. Protagonista e antagonista. Protagonista é aquele que sofre toda a consequência do antagonista. O antagonista é aquele que atrapalha sempre a vida do protagonista. Ou seja, os atores principais, ou o ator ou a atriz principal vai fazer o personagem principal. Certo? Então, o antagonista é aquele cara que vai sempre estar atrapalhando ele. Não quer saber como que ele vai fazer, mas ele tem que ter um motivo para estar atrapalhando o personagem principal, que é o protagonista. Que, por sua vez, vai movimentar a sua vida, todas as suas ações em cima de vencer todos os obstáculos. Então, daí você vai criar toda uma sequência de personagens, que no próximo programa nós vamos estar trabalhando os personagens, certo? Dentro desses personagens, nós vamos ter os conflitos. Conflitos. Bom, conflito, trama, ação. O que você tem que lembrar é que o seu protagonista, ele é a sua criação, ele é a sua alma. Você tem que dar a sua essência em cima dele. Isso na primeira fase. Porque depois que você começar a escrever, você vai ver como tudo vai fluir naturalmente, os diálogos, as ações, as tramas. Então, lembrando, faculdade não ensina você a ter ideia, mas ajuda você a organizar toda a parte, toda a estrutura técnica, como você colocar no papel, como você desenvolver. Não, faltou isso, faltou aquilo. Isso é muito importante. Claro,
técnica sem uma boa ideia não vai funcionar. Mas também uma boa ideia sem técnica, também as pessoas não vão querer olhar, porque vai ficar aquela bagunça. Ah, essa cena aqui ficou para trás, essa ficou para frente. Seria como você começar uma história do fim. Ai, mas pode? Claro que pode. Tem as histórias que são contadas, que já ocorreu toda, já teve um desfecho, e ela é contada em flashback, certo? Então, mas assim, vamos organizar a ideia. Vamos trabalhar a ideia. Então, a dica de hoje, do nosso primeiro programa é: procure observar o meio ambiente, onde você vive, os seus amigos, como age a natureza, como age um amigo, como age um animal. Daí você vai ter uma ideia de como fazer uma história, certo? E a outra dica é que a prática leva à perfeição. Os grandes autores, os grandes roteiristas, o que é que eles fazem? Eles escrevem todos os dias, determinada hora do dia. Tem gente que escreve mais à noite, tem gente que escreve mais na parte da manhã, tem gente que gosta de escrever mais na parte da tarde. Isso depende muito do que ocorre, do momento, do seu momento com você. Mas você tem que se disciplinar, você tem que ter essa consciência que todos os dias você tem que criar alguma coisa, você tem que escrever alguma coisa, independente de qualquer coisa que aconteça. Primeiro, faça todas as suas atividades do dia. Depois, você tire um tempo e você mesmo comece a fazer as suas ideias, a escrever, certo? Praticar até começar a fazer uma proposta de um roteiro de novela, de um filme, de um seriado, tá? Aqui nesse canal nós vamos estar trabalhando o sitcom, certo? Presente de Grego. E aí, depois nós vamos estar mostrando para vocês todas as etapas e como está sendo realizado o projeto Presente de Grego, que é uma história interessante para toda a família, vai ser uma comédia, certo? Então, é isso, pessoal. Ficamos com a dica do dia. Inscreva-se nesse canal, participe. Damos consultoria também, qualquer coisa você pode estar entrando em contato conosco, certo? Essa consultoria é a parte, tá? Então, tem todos os nossos atendimentos, vocês podem estar escrevendo, estar mandando, mande suas mensagens, se você gostou, assine nesse canal, mande para o WhatsApp, avise para os amigos, um grande beijo e ficamos com a próxima etapa de personagens para a próxima vez. Beijo!